Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui no ar, nesse momento. Estou aqui para trazer a palavra de Deus para o teu coração, para você meditar hoje no que Deus vai falar para você. A palavra de Deus, nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 8, e no versículo 31, diz assim a palavra de Deus. Está escrito, versículo 31, hino de vitória. Deus é por nós. A que conclusão, pois, chegamos diante deste fato? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justificará. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Soberano Deus, nosso Pai, nessa noite, uma noite abençoada, uma noite que estou diante da tua tão poderosa palavra, e aqui eu creio que o Espírito Santo, que é o autor e consumador da minha fé, da nossa fé, está aqui me dando graça e me dando força para que aqui esteja diante da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que essa interpretação da tua palavra venha acalmar o coração, fortalecer o espírito e dar continuidade à vivência humana em nome de Jesus. Muito obrigado por esta palavra tão poderosa, maravilhosa ao nosso coração. Maravilha! Quero convidar nessa noite para você receber uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, verso 31, que o versículo 31 do capítulo 2 que diz: que conclusão, pois chegamos. Qual a conclusão que nós chegamos diante desses fatos? O que poderemos fazer diante desses fatos? Como poderemos agir? Como nós podemos, aleluia, manifestar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo, ele faz uma pergunta:
E no mesmo tempo ele faz em seguida outra pergunta: que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Essa é uma pergunta. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá, juntamente com ele, gratuitamente todas as demais coisas? São outra pergunta. Aleluia. Quem poderá trazer alguma acusação, aleluia, contra nós? Quem poderá trazer acusação sobre os escolhidos de Deus? Quem manifesta o acusar? Quem tem coragem de se levantar contra os escolhidos, contra os que Deus assim guardou? Aí ele diz: é Deus quem os justifica. Aleluia. Então nós vamos olhando essas perguntas e tiramos uma conclusão para nós adorar a Deus, glorificar, porque o apóstolo ele ia fazendo essas perguntas, mas nós vemos que não tem as respostas, apenas pergunta. A que conclusão? Pois chegamos diante desses fatos. Quais os fatos? Na realidade, os que nós estamos passando, a vida que estamos vivendo, os tempos que estamos vivendo, a dificuldade que estamos passando. O que faremos? Que posição tomamos? Deus é por nós. Quem será contra nós? Quem é capaz de chegar diante de Deus e enfrentar? Quem é capaz de lutar com Deus? Se Deus é por mim, é por você, e ele bota no plural porque era pela igreja, e dizia para a igreja dos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é capaz de lutar com Deus? Ou levar acusações diante de Deus? Se Deus é por mim, se Deus é por você, se Deus é pela sua casa, se Deus é pela sua família, quem será? Porque as trevas, ela não tem nem o poder nem a autoridade diante de Deus. Pode ter diante do ser humano, do homem, mas meditaremos na palavra inspirada, que ele pergunta: que conclusão, como nós podemos agir nos momentos da nossa vida, nos momentos difíceis, que conclusão nós tiremos, que podemos fazer? O que podemos fazer diante desses fatos?
Deus é por nós, Ele está dizendo, se Deus é por nós, então Deus está na frente, Deus é o poder, Deus é a autoridade, Deus é o Supremo, Deus é o Senhor da vida. Se Deus é por nós, quem será? Mas aqui não manifestou quem possa vencer a Deus, lutar com Deus e vencer. Quando Deus está no controle da vida, ninguém pode mexer. Os que servem a Deus, Deus toma conta, Deus guarda, Deus livra, Deus protege. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo pregando aos romanos, fortalecendo o coração daquela igreja, o coração daquela nação, o coração daquele povo. Paulo fez pergunta, Paulo fez aleluia diante da igreja, para que a igreja se levante com fé, com força, com garantia diante de Deus, com a fé perfeita em Deus. Porque se Deus está na nossa vida, na nossa direção, Ele é o Senhor, Ele é a última palavra. Jamais alguém pode vencer a Deus. Ele é o Senhor do céu, da terra, da altura, da largura, da profundidade. Ele é o Senhor que quando Ele fala, a terra treme, quando Ele ordena, tem que acontecer. Porque Ele é Deus. A sua soberania é de suprema, maior altura. Se Deus é por nós, diz o apóstolo Paulo nas suas cartas, qual é a conclusão que nós podemos tomar, que nós podemos ter diante da nossa situação, diante da nossa vida, diante daquilo que está acontecendo? O que nós podemos fazer? Podemos colocar nossa fé no Senhor. E chegamos diante desses fatos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No 32, Paulo diz: aquele que não poupou seu próprio filho, nem Jesus. Compromisso com Deus é compromisso. O que Deus faz, o homem não pode interromper, o homem não pode parar. Muitos se levantaram contra o Senhor Jesus, mas Ele não parou. Chegou o ponto de ser levado à cruz, mas Ele não desistiu da sua caminhada. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas Deus entregou por todos nós. Se é para Jesus morrer, vai morrer, porque Ele vai salvar a humanidade. Ele foi para a cruz. Deus não poupou, Deus não desviou o caminho, não passou para outro lado. Era Jesus que estava no caminho, na promessa, ia se cumprir o que estava escrito sobre Ele. Mas entregou por todos nós. Aí nós vemos a oportunidade para todo ser humano, tem a oportunidade da salvação, porque Jesus abriu as portas para todos. Aleluia. O homem tem que entender que ele tem gratuitamente o privilégio dado por Deus dele adquirir
a salvação para a sua alma, para a sua vida. Porque é o Senhor que dá, não é o homem. É Ele que abre as portas para o homem por meio de Jesus. Porque Ele entregou por todos nós. Como não nos concederá juntamente com Ele, gratuitamente? Isso é bom, gratuitamente. Isso é maravilhoso, porque mostra a condição de qualquer alma, de qualquer vida, que tem direito, o reino de Deus tem direito à salvação, qualquer ser humano. Qualquer um que se arrepende, qualquer um que dá crédito à palavra, que ouve, que aceita, qualquer um, não importa a condição que ele está vivendo, o que ele viveu, o importante é ele entender que para ele tem salvação, o momento chegou, ele aceita, é com Deus. Ninguém pode julgar, ninguém pode dizer que não. Quem nos julgará diante de Deus? Quem tentará levar a nós fomos chamados para a vida eterna, nós fomos chamados para a salvação, para estar em Cristo. Aquele que caminhou até a morte de cruz, aquele que foi livremente, sem reclamar, até o Calvário, levando a cruz, que era o meu pecado, o seu pecado, e nos dá, e nos concederá gratuitamente a salvação. Todas as demais coisas quem poderá trazer alguma acusação? Depois que nós estamos em Cristo, que a nossa vida está no Senhor, está pago o nosso pecado, o sangue de Jesus nos purifica. Quem pode trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Quando Deus escolhe, Deus dá a vida ao homem, está dada, Senhor deu. Quem pode acusar? Porque é Deus que justifica o homem, é Deus que justifica eu, você, qualquer um. Operando Deus, quem impedirá? A porta é aberta para a salvação, para mim, para você, para qualquer um. Podemos ser fortes no Senhor, podemos ter graça no Senhor, mesmo em meia luta, meia tribulação, dificuldade, não podemos deixar nossa fé morrer. Nós não podemos deixar nossa fé esfriar. É o Senhor que nos dá a graça, a força. É Ele que opera, que alimenta nossas vidas. Ele é o nosso guardião. Ele é o Senhor da vida. É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Não foi Cristo Jesus que morreu? Mas Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. É Ele que deu a vida. É Ele que pagou o preço pelos nossos pecados. Quem tentará nos acusar? Quem tentará nos convencer? Se foi Cristo que deu a vida, foi Cristo que morreu, foi Cristo que nos justifica,
Então vamos ter fé, vamos confiar no Senhor. Quem bota a mão no arado, pode voltar não. Você deve ficar alegre, feliz por ter uma porta aberta gratuitamente em Cristo, tem um caminho que você pode entrar, tem liberdade. A salvação está livremente para você. O Senhor chama, o Senhor dá oportunidade para qualquer um. As portas do céu estão abertas. O caminho está aí para nós andar. A fé vem pelo ouvir. Jesus morreu, deu a nós a vida. Nós podemos estar vivendo o que viver, a condição que é. Mas Jesus, Ele nos dá a vida e o sangue dele nos justifica. É Deus que nos justifica a nossa vida. É nós crer, é nós ser fiel a Cristo, ser sincero a Ele. Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, confirmado. Olha só o que diz a parte B desse versículo, e também intercede ao nosso favor. Se Ele intercede, Ele está vendo a nossa condição. Se Ele intercede, Ele está vendo o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, o risco que nós estamos passando. É o Senhor que está dando a nós a oportunidade, porque Ele intercede por nós. Então nós estamos vendo que tem o céu a nossa direção, Jesus a nossa direção, o Senhor, aleluia, fortalecendo o nosso espírito, a nossa alma. Ele ora, Ele intercede, porque o Espírito Santo intercede com gemido inexprimível pela nossa vida, porque nós não sabemos orar, porque nós não sabemos pedir, mas o Senhor conhece a intenção do nosso coração e Ele intercede por nós com gemido inexprimível. E aqui mostra olha só o que Paulo ele diz, que há uma intercessão. Jesus fazendo essa oração por nós, essa intercessão por nós. Olha só a nossa guardiã. Vamos confiar no Senhor, porque a Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor, eles são comparados ao monte, não se abalam, mas eles permanecem para sempre. A palavra de Deus, ela dá a chance, a oportunidade para todo ser humano. Deus não tem acepção de pessoa. Ah, eu salvo esse, não aquele. Não, Deus salva todos. A batalha, a luta, a dificuldade é aqui na terra. É exatamente para nós se aprumar no Evangelho, se aprumar na fé em Cristo. Quem nos separar do amor de Deus? Quem? É uma pergunta que Paulo fala. Aí ele vai citar: será a tribulação? Será que a tribulação é maior? Será que a ansiedade é maior? Será que a perseguição é maior? Será que a fome é maior? A nudez é maior? O perigo, a espada é maior? Diz Paulo: nada pode nos separar. Deus está na nossa vida quando nós aceitamos. O Senhor guarda, o Senhor livra.
livra, o Senhor protege, está na Bíblia. Ele acampa o anjo ao redor daqueles que ele teme. Passa a temer o Senhor, passa a respeitar o Senhor, passa a adorar o Senhor, seja fiel ao Senhor, porque você está garantido diante dele. Quem nos separará do amor dele? Será a tribulação? Ou a ansiedade? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Nem o perigo separa, nem a fome separa, nem a nudez separa, nem a tribulação separa. Aí Paulo diz assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha, para onde? Para o matador. Jesus, ele foi como uma ovelha levado ao matador, ao estorqueador, e não abriu sua boca. Os apóstolos também foram levados como ovelha. Mas isso não quer dizer que somos separados de Deus, porque Jesus venceu a morte. Na cruz ele ressuscitou ao terceiro dia. Se nós tivermos fé, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e se traz para o presente. Cristão tem que ter fé, tem que andar na fé, tem que ser sincero, tem que ser fiel, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, as potestades, os espíritos dominadores que habitam nas regiões celestiais. É travada a luta, mas a vitória é certa em Cristo, porque nada nos separará do amor de Deus que nós encontramos em Cristo Jesus. Aí Paulo diz: será a tribulação ou a ansiedade, ou as perseguições, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha. Para onde? Para o matador. Tem medo de estar aqui na terra? Seja fiel, que Deus é com você. Dê a fé e seja fiel a Deus, a Cristo, porque Jesus venceu os principados, Jesus venceu as potestades, Jesus venceu a morte. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a palavra nos dá força, a palavra nos dá essa coragem. É o Espírito Santo que tem o domínio de todas as coisas na terra. Ele manda em todas as coisas, porque a Bíblia diz assim: operando Deus, quem impedirá? E ninguém pode impedir a obra, ninguém pode impedir, aleluia, o Espírito Santo ninguém pode impedir, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é a autoridade suprema, Ele é o Senhor que deu a vida e que tira a vida. Ele venceu a morte na cruz do Calvário, como está escrito:
Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Por meio de quem, irmão? Daquele que nos amou. Quem nos amou? Você sabe? João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não por isso, mas tem a vida eterna. Não pereça, mas tem a vida eterna. Por isso que está aqui Paulo dizendo: contudo, em todas as coisas são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus nos amou. Eu venço. Eu venço pelo amor de Cristo. Eu venço pelo sangue de Cristo. Eu venço pelo Senhor. Porque o Senhor está na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Ele conhece a capacidade de cada ser humano. Contudo, todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nenhum, aleluia, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar, nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Autossegurança. Somos realmente mais do que vencedores. O termo grego original significa literalmente supervencedores. O Salmo 44, 22, vamos ver o que está escrito no Salmo 44, 22. Entretanto, por amor de ti somos entregue à morte todos os dias. Somos considerados como ovelha para os matadores. Se o ser humano precisar passar por sofrimento, se o ser humano precisar passar por sofrimento, então que seja a favor da causa do Senhor e da maneira como Deus nos ensina, pois nenhuma alegria vale a pena sem a aprovação do Senhor. Sem a aprovação do Espírito de Deus. Lá em 1 Pedro 4, 12 e 19. Jesus, o Messias, é nosso maior exemplo, enquanto preferiu sofrer com o Pai e obter toda glória e alegria, contraindo a vontade de Deus.
Isaías 3 e 7, Hebreus 5 e 8. O sofrimento e a tristeza, quando encarados com sabedoria, levam o crente a orar mais e melhor. Glória a Deus. Olha aí que maravilha de Deus. É citado no versículo 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte todos os dias, considerando como ovelhas para o matador. Pois é. Para demonstrar que o sofrimento sempre fez parte da experiência de vida do povo de Israel. Não para separar o povo de Deus, mas justamente para conduzi-los à salvação em Cristo. Aí está a palavra. Nós deveríamos meditar na palavra de Deus, estudar ela, pedir ao Senhor a misericórdia, pedir ao Senhor que nos dê continuidade com força, com alegria, com paz. Paulo nos leva metaforicamente um tribunal universal de justiça e afirma que nenhuma acusação formal pode ser apresentada contra os cristãos, porquanto Deus, o Supremo Juiz, já programou seu veredito final de inocência. O valor da pena, fiança, foi paga por nosso advogado na cruz do Calvário, que é Jesus. Paulo nos ensina muito a nós amar, a nós ser fiel a Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus em que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É, portanto, impossível fugir do amor de Deus. Nada, nenhum ser do universo poderá nos separar do alcance do Espírito de Cristo. A única pessoa que não consta da lista é que poderia fazer isso. Seria o próprio Deus. No entanto, Ele mesmo quem nos justificou. No versículo 33, podemos observar essa justificação. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então aí a palavra de Deus, maravilhosa para nós meditar, porque Paulo nas suas cartas diz: quem nos condenará? Porque foi Cristo Jesus quem morreu por nós, mas Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. Também intercede a nosso favor. Olha a importância de uma alma. O próprio Deus intercede, o próprio Deus guarda, o próprio Deus guia, o próprio Deus ensina. Muitas pessoas dizem: irmão, ore por mim.
E aqui eu já digo, confia no Senhor, porque o próprio Jesus intercede por ti. Interceder é orar, interceder é observar, é amor, é ter misericórdia. Porque erramos, porque não conhecemos a Deus por meio de Cristo, porque não obedecemos a sua palavra, o seu mandamento, nem andamos na luz da palavra. O sofrimento é nós que cava, o sofrimento é nós que buscamos, é nós que plantamos, é nós que vamos, na realidade, colher o sofrimento. Porque pecamos voluntariamente. O Senhor intercede, o Senhor está aí, dando oportunidade para nós ter paz, para nós ter alegria, para nós ter vida longa, vida abundante. É a palavra de Deus que fortalece o homem, é a palavra de Deus que ensina, ela é como uma rédea na nossa vida para frear. A oportunidade, ela está aberta toda hora, todo dia, todo minuto. O homem, ele não olha para a palavra de Deus, para a oportunidade que Deus está dando. Quando ele briga, bate com a cabeça na pedra, vem a dor, vem a luta, tribulação, ele vai se maldizer. O que está acontecendo? Está acontecendo que você não tem dado crédito à palavra, não tem dado crédito a Jesus, não tem amado Ele, tem buscado mais o mundo do que exatamente a Cristo. O sofrimento vem exatamente como uma rédea para você pensar que você precisa de Deus na sua vida, precisa ser guiado pelo Espírito, porque está aí os principados, as potestades, as forças do mal, que são os espíritos maliciosos, imundos, malignos, mas Deus é quem dá proteção ao ser humano. E o sangue de Jesus nos justifica de todos os nossos pecados. Sofrer faz parte da vida, angústia, aflição faz parte da vida, mas não vamos perder a salvação por essas coisas. Vamos ser fiel ao Senhor, vamos andar na palavra, obedecer a palavra, olhar, porque a palavra de Deus é inspirada. A palavra de Deus é o Espírito Santo que tem inspirado esses homens, que nem no caso o apóstolo Paulo recebeu a inspiração para falar esta grandeza pelo Espírito Santo. Quem não honra a palavra não honra a Deus, quem não honra as Escrituras não honra a Deus. Não importa quem ele está lendo ou pregando, o que importa é você olhar para a palavra que está sendo direcionada aos seus ouvidos. Porque há um prestamento de conta, há uma acusação, mas antes a nossa acusação será pagada pelo advogado que é Jesus. É Ele que justifica, é Ele que apaga, é Ele quem nos leva diante de Deus. Quem nos acusará? Quem nos afastará? Quem pode nos tirar da mão de Deus? Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu por nós, foi Jesus que nos deu a vida. Nem a aflição, nem a angústia, nem a tribulação, nem o medo, nem a espada, nem a perseguição, nada pode nos afastar de Deus, porque Ele, Jesus, nos amou, Ele deu a sua vida por nós, Ele intercede pela nossa vida. Aí está o livramento, aí está, aleluia, o ato de livramento que vem para nós, aí está a bondade que vem para nós, aí está a alegria que vem para nós,
mas somos cobrados a ser fiel, somos cobrados a andar na linha direito, somos cobrados a ser, aleluia, cristão verdadeiro, que honra o Senhor, que nós pare de ser carnal, somos cobrados. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que ama, todos que foram chamados conforme o seu plano. Portanto, aquele que antecipadamente concedeu também os poderes, tirou para seres semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre os mortos, ou muitos irmãos. E os que, aleluia, predestinou a este, também chamou. E aos que chamou a este, igualmente justifica. Aos quais justificou, e a este também glorificou. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos presentes não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vivido anseio que o Filho de Deus seja revelado. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro das, aleluia, de geração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa, aleluia, expectativa por causa da doação, como filho, a redenção do nosso corpo. Portanto, aleluia, prestemente, nesta esperança fomos salvos. Contudo, esperamos que se vê, não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que não está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível, aleluia, e de seres expresso por meio de palavra. E aquele que sonda os corações concebe perfeitamente qual é a sua intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelo Santo em conformidade com a vontade divina. Que maravilha adorar o Senhor sabendo dessas tão maravilhosas palavras. Quero terminar nessa noite essa palavra em nome de Jesus, deixando o coração abençoado. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por esse momento.
Aqui está a minha vida, entregue em tuas mãos, dos meus filhos, dos meus netos, das minhas noras, dos meus irmãos, dos meus familiares, dos meus amigos, meus companheiros, do meu estado, do meu país, todos colocam em tuas mãos em nome de Jesus. Abençoe esse que vai ouvir, abençoe esse que acompanha a tua palavra em nome de Jesus. E assim, Pai querido, nessa noite te dou graça por esta palavra santa, maravilhosa, que veio ao meu coração em nome de Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus.